dentro do livro de Reis, como eu tô lendo, tô em segundo Reis agora, e sempre no final da vida de um rei, vem lá, poxa, mas se você quer saber mais sobre a vida dele, está no relato dos registros dos reis de Israel. Isso provavelmente se perdeu dentro da história. Sim, não se tem mais nada disso. Até porque o que acontece? Existe toda uma discussão aí sobre em que momento nós temos escrita em hebraico, né? Então você tem assim óstracos, que é uma escrita em barro, né? Então você tem lá vamos dizer, o vaso onde vai o barro, e as pessoas escrevem em cima no barro o conteúdo que tem dentro, etc. Então você tem algumas coisas desse tipo, né, que aparece com muita frequência em Israel e Judá ali no século 7 em diante, 7, 6 em diante, que é justamente a época já do final das monarquias. Você não tem muito pouco disso antes disso. E aí tem a discussão, olha, será que eles escreviam em papiro e não escreviam? O papiro não dura, né? Papiro se esfacela. Sim. Então o que você tem na antiguidade é quase nada de papiro e aí alguma coisa de pergaminho, mas o pergaminho é inventado no século II a.C. Então nós não temos assim prova material de que eles tenham uma escrita muito anterior a essa fase final da monarquia. Por isso existe muita discussão se Moisés escreveu ou não a Torá, se os profetas tinham textos escritos ou não, porque você não encontra no próprio texto bíblico, por exemplo, você encontra raramente menção a alguém escrevendo alguma coisa. Tem a menção do Moisés, sim, escrevendo a Torá. Aparece o Jeremias, mas Jeremias já é um profeta do final da época monárquica, então aparece ele escrevendo, né, dizendo, aliás, ditando para o Baruque, escrever, exato, e levar ao rei. O rei vai rasgando aquilo e queimando, né? Então, e um outro detalhe que eu acho mais interessante ainda é que, embora você eventualmente tenha, por exemplo, um Moisés escrevendo algo, você não encontra narrativas de pessoas lendo algo. Entende? Então, você vai encontrar a primeira vez menções aí, um livro achado, não sei o quê. O Josias já é final, uns 600 e poucos. Depois, um pouco antes, tem uma menção lá da reforma, acho que de Ezequias. Então, ele diz, olha, ele mandou os levitas ensinarem a lei ao povo, mas isso tudo é muito dúbio. Você não tem muito essa coisa de uma manualidade, de uma escrita entre o povo, né? Então, a gente sabe hoje, relativa certeza, de que a grande massa é analfabeta, não sabe ler. Se tem livros, são poucos, na mão de poucas pessoas. Sim. Porque isso já é uma realidade lá no primeiro século. Sim. Então, quanto mais para trás, é mais difícil ainda, né? Então, tudo isso está debaixo de uma grande discussão, né? Então, se fala muito da tradição oral, por exemplo. Eu ia falar sobre isso. Pode ter vindo por tradição oral e chega a dar um ponto que alguém conseguiu redigir isso. Então, geralmente, essas são as hipóteses mais trabalhadas, né? Então, mesmo os profetas, né? Quando você vê o texto do profeta, ele é poético. Então, toda a estrutura dela é poética. E o que isso significa? Que é muito mais fácil de decorar, porque você canta isso, você declama isso. Faz acróstico disso. Faz acróstico, vai trabalhando dessa maneira, e em dado momento essas tradições são fixadas. Porque o profeta mesmo, ele geralmente era contrário à monarquia e contrário ao templo. E era o lugar onde que tinha os escribas. Sim. Então, como é que isso vai se manter? Então, a gente percebe com certeza, né, que temos aí uma tradição popular muito grande sustentando essas coisas, né, em que em dado momento isso é compilado. Agora, quando e como, aí as discussões vão embora, todas baseadas muito em hipóteses, porque você não tem a prova material. Olha, aqui eu achei, né, um pergaminho, um rolo que é do século 6 a.C. Isso não existe.